Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse dia de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito. Viver com ousadia, redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira, porque foi o que aprenderam, e os que se renderam a ela como consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta: como você define o sucesso? Acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças, e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculos, sem amor e aceitação, não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima, e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha, o que está abastecendo o medo do ganhar ou perder. Todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Head, White and Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da consulta, o programa da organização aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, vão a consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha, como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha. E por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio. Trauma e viver com ousadia. Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas em combate por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de escassez, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra o vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situação
de que são vítimas em situações em que claramente não o são. Depois de pesquisar a vergonha por 6 anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com a maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os 4 elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima como um mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível ou mesmo fatal escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram aproximadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanha o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como um item a ser riscado da lista de tarefas. E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. Os escudos da superexposição. Vejo duas maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que chamo de holofote, e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre os mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. O escudo holofote. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem, muitas vezes, aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar como uma medida de tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isso e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito, mas um conjunto inteiro de luzinhas é bonito de se ver. É o contato harmonioso que as torna bonitas. Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las.
pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso de nossa história. Há confiança genuína? Há empatia mútua? Há compartilhamento recíproco? Podemos pedir o que precisamos? Essas são questões cruciais sobre vínculos. Quando expomos nossa vulnerabilidade a pessoas com quem não temos um vínculo genuíno, principalmente os segredos que nos causam vergonha, a reação emocional delas, e por vezes física, é muitas vezes recuar, se contrair, como se nós lançássemos um holofote em seus olhos. E em vez de um filamento de luzinhas delicadas, nossa maneira de compartilhar a vulnerabilidade é ofuscante, invasiva e insuportável. Se tivermos do outro lado recebendo isso, às vezes nos sentimos desgastados, confusos e por vezes manipulados. Não é exatamente a resposta empática que a pessoa que está contando a história esperava. Até para os que, como eu, estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática, é raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Viver com ousadia, deixar as intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequenas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo e as vemos brilhar na escuridão de nossas batalhas. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade para lançar um holofote sobre o nosso ouvinte e temos como resposta a perda do vínculo. Então, usamos essa perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim ou, no caso da superexposição para forçar um contato, que nunca teremos a intimidade que desejamos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto. É uma armadura. Às vezes, nem sequer temos consciência de que estamos nos superexpondo, como estratégia de defesa. Podemos despejar nossa vulnerabilidade ou nossas histórias de vergonha no desespero para sermos ouvidos. Deixamos escapar um segredo que está causando imensa dor simplesmente porque não conseguimos segurá-lo por mais um segundo. A intenção pode até não ser fazer isso para nos proteger ou para pedir às pessoas, mas o resultado de nosso comportamento vai ser esse. Quer estejamos do lado de quem desabafar ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar a autocompaixão quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que nos ofusca com holofotes. O julgamento pode exacerbar o isolamento. Quando esse assunto surge, as pessoas me perguntam e como decido o que e como compartilhar em meu trabalho. Afinal de contas, revelo muito de mim mesma em minha carreira e com certeza não desenvolvi relacionamentos de confiança com todos vocês e com as pessoas das plateias a quem me dirijo. Tenho meus próprios limites sobre o que compartilho ou não e sou cuidadosa com minhas intenções. Primeiro, só conto histórias ou experiências que já tenham sido trabalhadas e resolvidas. Não compartilho histórias íntimas, nem com feridas ainda não cicatrizadas. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social. Compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz, mas revelar informações como um modo de trabalhar seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Por fim,
Só me abro quando não estou tentando preencher carências. Acredito piamente que ficar vulnerável diante de um público mais amplo só é uma boa ideia se a informação compartilhada estiver ligada à cura e não às expectativas quanto às reações dos ouvintes. Quando perguntei sobre isso àqueles que compartilham suas histórias por meio de blogs, livros e palestras, descobri que eles pensavam de maneira muito parecida em suas abordagens e intenções. Não quero que o medo dos holofotes impeça ninguém de falar de suas dificuldades, mas tomar cuidado com o que se conta, porque se conta e como se conta é fundamental quando o contexto é de um público mais amplo. Todos somos muito gratos pelas pessoas que escrevem e falam de seus problemas, fazendo com que nos lembremos que não estamos sozinhos. Se você se reconhecer neste escudo, pergunte-se a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais. Por que estou contando isso? Que resultado espero? Que emoções estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com os meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? Estou pedindo às pessoas em minha vida aquilo que genuinamente preciso? O escudo invadir e roubar. Se o holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. Uma atitude de invadir e roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. O invadir e roubar, empregado como armadura, tem a ver como tem a ver com invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energia possíveis. Vemos isso com mais frequência na cultura das celebridades, em que impera o sensacionalismo. Infelizmente, professores e inspetores escolares me disseram que veem esse comportamento com muita frequência, até mesmo em alunos do ensino fundamental. Diferente do holofote, que pelo menos procede de uma tentativa repleta de carência de confirmar nosso valor, essa suposta revelação de vulnerabilidade contida no invadir e roubar parece menos verdadeira. Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse comportamento, pude constatar que a motivação que está por trás dele é o desejo de atenção. É claro que as questões de valorização estão por trás do desejo da atenção, mas em nosso mundo de mídias sociais é cada vez mais difícil identificar o que é uma tentativa verdadeira de contato e o que é puro exibicionismo. De um jeito ou de outro, não se trata de vulnerabilidade. Viver com ousadia, questionando as intenções. Toda essa superexposição, toda essa autoexposição de que falamos tem um perfil unidirecional, e para aqueles que se envolvem nela, uma plateia parece ser mais desejável do que um contato íntimo. Se estivermos envolvidos em um esquema invadir e roubar, acho que as perguntas a serem feitas são as mesmas da parte sobre o holofote. Também considero importante indagar que necessidade está por trás desse comportamento e estou tentando atingir, machucar ou me relacionar com alguém especificamente, e este é o jeito certo de fazê-lo? O escudo zigue-zaguear. Zigue-zaguear é a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade, quando custaria muito menos esforço encará-la de frente. A imagem também transmite quanto é inútil pensar em zigue-zaguear
diante de uma coisa tão extensa e exaustiva quanto a vulnerabilidade. Zigue-zaguear nesse contexto significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo, ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado e da crítica, seja a autocrítica ou a que os outros nos dirigem. Zigue-zaguear pode levar um indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Tem uma tendência a querer zigue-zaguear, tenho uma tendência a querer zigue-zaguear quando me sinto vulnerável. Se preciso fazer uma ligação difícil, tento examinar antes todos os ângulos possíveis. Começo a rascunhar um e-mail, achando que nessa situação escrever é melhor. Ou então me convenço de que devo esperar. Ou penso em mil outras coisas para fazer. Fico indo e voltando até ficar exausta. Bom, ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você chegou até aqui conosco e ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, ative o sininho para receber todos os novos vídeos que forem postados aqui e dê uma olhada ali na nossa playlist. Temos muitos livros gravados. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos aqui numa próxima leitura.